quão importante é que haja uma relação de confiança nas relações, já sejam humanas, entre pessoas, que são muito importantes, já veremos, e principalmente a nossa confiança é depositada no único que é inteiramente confiável e desmesuradamente confiável, porque não falha, não promete sem cumprir e não abandona quando disse que não abandonava. Amém? Nós muitas vezes não somos de fiar, como se costuma dizer, não é? Não que haja às vezes má intenção da nossa parte em falhar, em desolar alguém, em trair alguém, mas está intrinsecamente ligado à nossa genética humana, que nunca conseguiremos cumprir a 100% com tudo aquilo que muitas vezes determinamos que queremos fazer ou pensamos que vamos fazer. Isso trata-se de confiança, não é? E confiar e confiança está diretamente relacionado com fé, não é? A nossa fé está depositada em Jesus Cristo e é a firme certeza, a confiança de que as coisas que não se veem se executarão, se realizarão, chegarão ao seu final. Ainda não as vemos, mas temos a confiança, temos a fé de que elas se materializarão. Nesse sentido, então, a confiança está diretamente relacionada com a fé. E por isso é tão importante nos nossos relacionamentos, que temos, já quer seja entre familiares, conjugais ou filiais, é importante que os relacionamentos sejam numa base de confiança. E para que os relacionamentos tenham êxito e sejam bons relacionamentos, tem que haver confiança. Senão que digamos, ou que digam aquelas pessoas que na verdade perderam a confiança nas outras pessoas, em quem confiavam. Quão difícil é depois voltar a confiar e voltar a depositar confiança naquela pessoa que foi desleal, que nos traiu, enfim, um sem número de coisas. E, portanto, eu pus este título, Confiar para Frutificar. E porquê é que eu pus este título? Porque não tinha outro para pôr, nem sabia de mais nenhum para pôr. Por isso, simplesmente, não tenho nenhuma ciência. Mas creio que é importante para que as nossas vidas sejam frutuosas. Acho que esta palavra está bem dita. Para que as nossas vidas sejam frutuosas ou frutíferas para o Senhor, é necessário que aprendamos a confiar. Antes de irmos mais à base da confiança, vamos à segunda de Coríntios, a segunda epístola de Coríntios, aos Coríntios. No capítulo 9, no verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Esta é uma lei que eu creio que é incontornável, não é? Ou seja, é evidente que estamos aqui a falar e digamos que este versículo leva-nos a ver e a olhar esta palavra de uma forma natural, não é? Conduz-nos para a agricultura, vamos dizer assim. Pode conduzir-nos para várias áreas da vida, mas se nos conduz para a agricultura, já sabemos que o agricultor, quando semeia pouco, não vai colher muito. Está diretamente relacionado, não é? Ou seja, não há volta a dar, não há aqui nenhuma ciência. E em João capítulo 12, verso 24... diz que em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Estamos outra vez a falar de algo que cai à terra, que se semeia. Então, a ver se conseguimos
conciliar e compaginar as coisas. Ou seja, se antes diz que se semeamos pouco, não estejamos à espera de colher muito, agora diz que se cairmos à terra e não morrermos, também não daremos fruto, pelo contrário, ficaremos sós. E eu acho que a solidão é algo terrível. Creio que muitas vezes não temos a capacidade de aprofundar este tipo de pensamento. Porquê? Porque não nascemos sós. Não vivemos sós. Mas a solidão não se trata somente, ou a não solidão, não se trata somente de estares acompanhado de muitas pessoas ou de ninguém. Estar sozinho. A solidão é muitas vezes ela interna e está relacionada com a nossa alma. Pessoas que são, ou que se sentem, ou que estão na condição de solitários. Estão rodeados de gente, mas sempre se sentem sós. Têm muitas pessoas à sua volta, mas não conseguem relacionar-se com ninguém. Isto é ser solitário. E a palavra do Senhor diz que se não morrermos, não poderemos dar fruto e ficaremos sós. Vamos avançar um pouco mais e em Marcos, capítulo 4, verso 26. E disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Deus abençoe a sua palavra e ela possa frutificar na nossa vida. Confiar para frutificar. Se ao início começámos a ler que aquilo que semeamos é aquilo que colhemos, aquilo que o semeador semeia é aquilo que ele colhe, se depois vimos que se a semente do trigo cai à terra e não morrer, não produz fruto e ficará só, e agora vemos que há um processo de amadurecimento, há um processo no qual, creio, reportando agora isto para as nossas vidas, porque ao fim e ao cabo, quando a Bíblia dá o exemplo do semeador, quando a Bíblia dá o exemplo da semente de trigo, quando a Bíblia dá estes exemplos, está-se a referir a nós, à sua igreja, ao seu povo, à sua criação, está-se a referir usando termos naturais, termos práticos da vida, no entanto está-se a querer-nos explicar verdades profundas espirituais. Com exemplos práticos da vida, Deus quer trazer às nossas vidas, às nossas almas, verdades espirituais, verdades que são base e que são fundamento para a nossa vida em Cristo e para a nossa vida nesta terra. Então, há um processo, e no processo em que a semente cai à terra e o semeador, aquele que semeou, vai dormir. Um dia após outro, dorme, acorda, e há algo que se está a produzir, há um fenómeno que se está a produzir sem a sua intervenção. Diz a palavra de Deus que ele vai dormir, e sem ele saber, a terra está a produzir, ou está a fazer com que se produza um fruto, uma semente, uma erva. E diz que começa por crescer a erva, e toda a gente sabe isso. Depois começa a espiga a aparecer, também toda a gente sabe isso, tratando-se de trigo. Noutras colheitas, noutras sementes será a mesma equivalência. E depois diz que a espiga se enche com o grão. Há uma sequência, há um tempo, há um processo. E esse processo, esse tempo, é aquele em que nós estamos a viver. O tempo em que tu estás a viver, o tempo em que tu vens e escutas a palavra de Deus, em que tu vens e estás sentado aí no teu lugar, sentado no teu lugar e estás a escutar, é o processo que Deus está a querer desenvolver na tua vida. Há um processo que tem que começar e terminar, mas para que o processo dê início, tem que haver a sementeira e a semente tem que cair à terra. Para que o processo tenha início,
tem que haver um trabalho, tem que haver uma predisposição. E o semeador saiu à terra e semeou. E a minha pergunta nesta manhã é: qual é a tua predisposição? Qual é a minha predisposição para estar suscetível a que Deus possa trabalhar na nossa vida? Sem muitas vezes nós nos darmos conta, Deus quer trabalhar na nossa vida. Mas espera um pouco, porque no meio de tanta ansiedade e no meio de tanta coisa que se vive no dia a dia, podemos entrar em confusão e pensar que primeiro, muitas vezes, surge o grão de trigo, depois a espiga já se verá e a erva até pode nem aparecer. O que importa é que cheguemos já a um resultado final. E esta é muitas vezes a nossa forma de estar na vida. Querer que as coisas aconteçam num tempo determinado por nós. Às vezes com a nossa mente e com o nosso coração confundido por tantas e tantas coisas. Queremos que as coisas surjam e aconteçam de acordo àquilo que nós predestinamos ou pensamos. Mas se analisarmos, vimos que é um processo. Não é por acaso que a palavra de Deus diz: primeiro a erva. Primeiro tem que nascer a erva. Tem calma. Faz o teu papel. Faz o que tens a fazer. Obedece àquilo que te dizem para obedecer, porque a erva aparecerá. A seguir à erva poderás ver a espiga. E a espiga está sendo preparada para que o grão venha a encher essa espiga. Para que quando for o dia do Senhor, o Senhor venha e possa vir buscar-te. Para que não andemos nesta terra, neste mundo, desapercebidamente, sem saber de onde viemos, onde estamos e para onde iremos. Que possamos analisar e saber que há que fazer uma colheita e há que estar disponível. Há que morrer. Voltando atrás um pouco, voltamos àquilo que ninguém quer: morrer. Então vamos ser suicidas agora? Não, não vamos ser suicidas. Sim, temos que crucificar o nosso velho homem, com os seus pecados, com as suas artimanhas, com tudo aquilo que é mau. E alguns pensarão: sim, eu tive uma vida errante, eu, sem saber bem porquê, entrei por caminhos de destruição, nesta área, naquela área, noutra área. Não. Não é pelo facto de teres entrado por caminhos errantes que necessitas de morrer. Necessitas de morrer porque a palavra de Deus diz que todo homem, todo o ser vivente foi destituído da glória de Deus. E todo homem, todo o ser vivente só encontra paz e verdadeira vida em Cristo Jesus. Seja Ele quem seja. Portanto, nós não somos especiais coisa nenhuma. Não é que nós somos especiais porque viemos do mundo da imundícia, fizemos, acontecemos. E agora Cristo salvou-nos. Com a mesma salvação com que quer salvar toda a humanidade. Porque todos são feitura sua. E todos são destituídos da glória de Deus até que um dia o aceitam. Até que um dia caiam à terra. Aqui nesta igreja até se pôs uma alcatifazinha e tudo, muito bonita, e vêm aqui aspirar as irmãs. Vêm aspirar uma vez à semana. Não vai ser que alguém queira cair à terra aqui. Não vai encontrar terra, não se vai sujar. Porque muitas pessoas têm medo de cair à terra e morrer com medo de se sujar. Sujam o seu nome, sujam os seus critérios pessoais, sujam a sua forma de ver a vida. Sentem-se destituídos de si mesmos. Perdem a sua autonomia. Então têm medo de cair à terra e de se sujar. Podem cair à terra, ter uma alcatifazinha boa, não ficam sujos. E isto somente estou a dizer isto para simbolizar que é necessário que tu um dia, tu e eu, caiamos definitivamente à terra e possamos morrer para nós mesmos e ressuscitar para Cristo como uma nova criatura.
Porque diz que as coisas velhas, nesse momento, ficam para trás. Independentemente daquilo que tu foste, daquilo que tu fizestes, até podes ter sido um excelente rapaz. Que se dirá daqueles que nascem no ministério, que nunca fizeram, que nunca aconteceram, cujas suas, entre aspas, diabruras não passaram, se calhar, de dizer umas asneiras, fazer uma coisita ou outra, comparada com aqueles que cá viemos há mais tempo e que fizemos e acontecemos outrora. Também esses necessitam de cair à terra. Aqueles que não fizeram muitas coisas más. Eu até nem fiz muitas coisas más. Eu até sou boa pessoa. Não sei em que livro é que tu lês que és boa pessoa, porque a Bíblia não diz que tu és boa pessoa. Diz que tu tens um coração, tu e eu. Em primeiro lugar, não é? Não podemos estar aqui sem lermos primeiro e aceitarmos primeiro aquilo que é para nós, para poder trazer para os outros. Diz que tu e eu temos um coração mais enganoso que todas as coisas. Como é que vamos contrariar esta palavra? Como é que vamos refutar? Como é que vamos esquecer, pôr de lado e dizer somos boas pessoas? Ou pensar, às vezes não o dizemos, porque não vão dizer que eu enfim, tenho um maior conceito de mim mesmo, é melhor que eu não diga, mas eu até acho que sou boa pessoa, eu até acho que sou melhor que aquele, melhor que aquela, melhor que o outro, melhor que o outro. A pergunta que se faz é, tu és confiável? És tu confiável? Tu já morrestes e cresceste e nasceste e estás em crescimento, estás num processo de amadurecimento e de crescimento para te tornares uma pessoa confiável? Tu confias em ti mesmo? As pessoas confiam em ti? E são estas perguntas que temos que fazer. Confias? Responde a ti próprio. Ou a ti própria. Todos estamos inseridos nestas perguntas. Porque às vezes chegamos a um patamar na nossa vida que achamos que somos confiáveis e que somos, e que somos, e que somos. E subimos, e subimos, e subimos. E de repente, situações acontecem que ao final temos que reconhecer que se calhar ainda somos erva. Mas o importante é que já tenhamos morrido. O primeiro passo tem que ser dado. Cair à terra e morrer. Porque aquela semente que cai à terra e não morre, o que é que acontece? Fica só. Rodeado de pessoas, mas só. Às vezes vêm os pássaros, agarram nela e levam-na. Às vezes o sol queima. Sim, porque sozinhos não conseguiremos suportar. Não conseguiremos suportar. E por isso tornamos muitas vezes nas pessoas mais distantes, mais frias e gélidas. Pessoas em quem não podemos confiar. Mas Deus quer mudar isso. E o propósito é que o Senhor mude isso. Mas para isso temos que entrar no processo, morrer, para que venhamos a dar fruto. E a Bíblia diz, e o vosso fruto permaneça, que seja constante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vocês acham que a semente que cai à terra e não morre, ficando só, vai progredir? Progredir para quê? Para onde? Para onde vai sozinha? Deambulando por este mundo, para trás, para a frente, sem saber para onde é que vai, para onde é que vem? Não pertencendo a lado nenhum? Estando em muitos lados, mas não pertencendo a lado nenhum? Assim muitas vezes na vida nós andamos. Frequentando muitos lugares, mas não pertencendo a lado nenhum. Mas hoje pertencemos pela graça de Deus. E sabes a qual é o lugar que nós pertencemos? Sabem? Como é que se chama esse lugar?
o reino de Jesus. Amém? É uma terra, é um lugar, é um plano, é um propósito, é uma meta, é uma finalidade, é uma vida. O reino de Deus, pertencemos a Ele, porque fomos comprados pelo seu sangue. A Bíblia diz aqui, e dizia aos Tessalonicenses, para eles progredirem, que não deveriam deixar de andar agradando a Deus. Viver e agradar a Deus. Como já tinham recebido anteriormente, não deixemos de ouvir as coisas e continuar a obedecer para agradar a Deus. Quão importante é, por isso o apóstolo dizia, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. Vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebestes quanto à maneira como deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Ele estava a confirmar, ele estava a dizer, olha, da maneira como nós já vos dissemos para caminharem, para andarem, para viverem, da maneira como muitos de nós que estamos aqui já ouvimos tantas e tantas vezes a maneira como devemos andar, caminhar, progredir, e não fazemos caso. Estamos a brincar com a nossa vida, a nossa própria vida. Algo que é sublime, é único, a única oportunidade. Porque só há duas maneiras de estar na vida. O grão que cai à terra, ou fica só, ou dá fruto. Não há terceira maneira. Não entra num terceiro estágio, numa terceira plataforma, uma terceira oportunidade de ser outra coisa qualquer. Não. Como seres humanos, ou aceitamos a Cristo e vivemos para Cristo, ou então somos como pessoas solitárias neste mundo. Provavelmente rodeados de muita gente, mas sendo sós. E não é só aqui na igreja. Não pensemos que isto é só aqui na igreja, em qualquer área da sociedade. Portanto, para continuarmos a progredir, não deixemos de ouvir aquilo que nos ensinaram e não tapemos os ouvidos de cada vez que nos querem exortar, corrigir, admoestar e voltar a ensinar. Assimilemos aquilo que Deus nos quer ensinar. Confiemos em Deus. A palavra do Senhor também diz que não devemos abandonar a simplicidade. 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 3. Diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que a nossa mente e o nosso coração não se esqueçam, não se separem da simplicidade de Cristo. Porque muitas vezes e muitas pessoas e muitas vezes na nossa própria vida, chegamos a uma determinada zona, digamos assim, e parece que perdemos a simplicidade. Parece que já desaprendemos aquilo que nos ensinaram lá atrás. E pensamos que estamos a progredir desta maneira. Pensamos que o progresso é segundo o conceito do mundo. Segundo o conceito do sistema do mundo, não do mundo como pessoas, porque às pessoas do mundo o Senhor diz que ama, mas o conceito do sistema implantado no mundo, tu progrides se fores cada vez uma pessoa com maiores êxitos na tua carreira profissional, se tiveres cada vez mais dinheiro acumulado na tua conta bancária. Este é o princípio da progressão. Jesus Cristo vem ensinar o contrário. A progressão é tu tornar-te cada vez uma pessoa mais simples. Da mesma maneira que Ele foi simples. E com essa simplicidade, conseguir fazer a vontade de Deus. Que esse é o propósito para o qual o Senhor nos chama.
Portanto, não abandonemos, não nos separemos ou não nos apartemos da simplicidade e da pureza de Jesus Cristo. Jeremias 17, 5 e 9, do 5 ao 9, perdão. Assim disse o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Diz a palavra de Deus que aquelas pessoas que não confiam no Senhor, virá um dia o bem às suas vidas. Presta atenção. Um dia virá o bem às suas vidas. E quem é que não quer receber o bem na sua vida? Quem é que não gosta de receber bem, benefício para a sua vida? Mas a palavra de Deus diz que aqueles que não confiam no Senhor, um dia o bem irá vir às suas vidas e eles não se darão conta. Estarão tão cauterizados, o seu coração está tão cauterizado, que não se dão conta que o bem está a querer penetrar na sua vida. O benefício de Deus está a querer trazer uma renovação na sua vida, uma transformação na sua vida. Mas eles não confiam. Olha aqui a importância da confiança. A palavra confiança, confiar. Tornámo-nos, pelo nosso passado, pela nossa vida fora de Cristo durante tantos anos, tornámo-nos pessoas não confiáveis. E também desconfiadas. E também desconfiadas. Mas Jesus quer inverter isso na nossa vida. Quer que nos tornemos pessoas confiáveis e pessoas que confiam. Porque a moeda tem duas caras. Se tu não confias, se tu és uma pessoa inteiramente desconfiada, que não confias em ninguém, não confias nas tuas autoridades, no teu pastor, no teu líder, no teu responsável, no irmão que está à tua volta, está ao teu lado, está à tua volta, e que tu sabes que é um servo de Deus, se tu tens desconfiança em relação a este tipo de pessoas, então provavelmente tu também não és confiável. E Deus quer transformar isso na nossa vida. Porque muitas são as situações que vêm à nossa vida pela desconfiança com que vivemos no ministério, na nossa vida, no dia a dia, na igreja. Como não conseguimos confiar, entramos por caminhos, entramos por portas, por janelas, por onde seja, para podermos resolver as nossas situações por falta de confiança. E por falta de confiança em aceitar aquilo que Deus traz à nossa vida. E por isso muitas vezes há um fruto dentro de nós que tem que emergir, tem que sair para fora, tem que ser de benefício para nós e para os demais. Há um fruto que Deus quer fazer transbordar, mas como nós não confiamos, não abrimos totalmente a nossa vida, o nosso coração ao Senhor e a quem de direito, então retemos esse fruto. E esse fruto acaba por se estragar dentro de nós. Mirrar. Porquê? Porque não confiamos. E eu não quero falar por mim, porque não me quero dar para exemplo para nada, mas tenho visto situações em que pessoas não florescem, pessoas não frutificam, pessoas não se alegram, pessoas não vencem situações, não vencem obstáculos. Porquê? Porque estão fechadas em si mesmas e não confiam. Sim, porque é fácil dizer, confiamos no Senhor, eu confio em Deus. A minha confiança está depositada no Senhor. Mas espera, a Bíblia está repleta de situações em que homens tiveram que confiar em homens. Foram poucas as vezes em que Deus diretamente falou às pessoas. Foram mais as vezes em que homens tiveram que falar a homens. O apóstolo Paulo,
e tantos outros que escreveram tantas cartas e tantas viagens que fez para ministrar, para exortar, para corrigir, para dar direção, então teve que haver confiança. Em quem confias tu? Teoricamente dizes, eu confio em Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e quando vem o servo de Deus e quando vem Deus à tua vida por meio dos seus servos, o que é que tu fazes? Refugias-te aonde? Metes-te dentro do teu castelo e dizes, aqui ninguém penetra. Quem és tu para penetrar na minha vida? Provavelmente por isso não frutificamos como deveríamos frutificar para o Senhor. E Deus quer transformar isso na nossa vida. Deus quer que sejamos pessoas confiáveis e que confiam. Porque este é o propósito de Deus. Este é o propósito de Deus. Porque diz que há uma geração. Há uma geração de pessoas que está expectante. Foi falado aqui ainda no último culto, aqui no último domingo. Está expectante que os filhos de Deus façam a demonstração do amor de Deus. Como é feita a demonstração do amor de Deus? Aqui atrás do púlpito comigo aos gritos? Não! E não estou chateado com ninguém, é a minha maneira de ser e de falar. Não é assim que é manifesto o amor de Deus. O amor de Deus é manifesto nas relações confiáveis entre uns e outros. E isso transborda para fora, isso frutifica para fora. E sem nós nos darmos conta, porque estamos muitas vezes a dormir e outras vezes acordados, mas sem nós nos darmos conta, o agricultor está em descanso e a terra está a produzir o fruto. E quem é a terra? É Deus. Deus está a produzir o fruto. Quando há uma igreja que realmente entende que tem que ser confiável e tem que confiar uns nos outros. Tem que ser leal. Eu gosto muito da palavra fidelidade, mas ainda gosto muito mais da palavra lealdade. Lealdade impede-te de tu frustrares quem quer que seja. Quando tu tens esse princípio na tua vida de seres leal, tu és leal a Deus, tu és leal aos homens, tu és leal à tua esposa, ao teu esposo, tu és leal a todas as pessoas, porque há esse princípio dentro de ti, porque és confiável e tu confias. Temos que ser assim nas mãos do Senhor. Porque não é daqui do púlpito que se prega o amor de Deus. Essa é a teoria. Por isso é que a Bíblia diz, não sejais ouvintes somente, mas sejais praticantes. Praticar. Pratica a confiança no teu seio familiar, pratica a confiança nas tuas amizades, nos teus colegas, pratica a amizade no teu colega de trabalho, pratica a amizade com o teu pastor, com o teu líder, com quem quer que seja, pratica a amizade, pratica a confiança. Dá motivos de confiança, confia. Não te preocupes, faz tu primeiro, confia tu primeiro. Sim, mas eu confio, mas depois ele não confia. Não, confia tu. Porque há um fruto que tem que emergir da nossa vida. E o fruto só é bom quando está o quê? Quando é que tu comes o fruto? Quando está maduro, não é? Mas para estar maduro há um processo. Há uma etapa que tem que percorrer. E daí vem aquela situação, primeiro se vê a erva, depois vê a espiga e depois é que o grão enche a espiga, que é para depois então poder ser ceifado. Mas podemos falar de outro fruto qualquer. Há gestações. O fruto do ventre de uma mulher tem uma gestação de 9 meses. É um fruto também. Ou não? Amém? Não é rápido. São 9 meses. E os últimos em sofrimento. Digam as mães, não é? Eu ia dizer que digam as mulheres, mas nem todas são mães, não sabem, não é? Que digam as mães. Quem já passou por esse milagre. Porque isso é um milagre. É um milagre. A vida é um milagre. Tu e eu estarmos aqui hoje, somos fruto de um milagre. E o Senhor quer, através de nós, que se produzam mais milagres. Amém? Não é que se façam mais filhos. É que se produzam mais milagres. Todo o tipo de milagres.
E para isso tem que haver uma gestação, tem que haver um caminho, um processo a percorrer. Onde é que está? Para confiar tem que haver em ti e em mim o sentido da humildade, da lealdade e da obediência. Amém? Sem estes 3 princípios é muito difícil tornarmos pessoas confiáveis. Humildade, lealdade e obediência. Para tu poderes confiar, tu tens que ser humilde. Os soberbos não confiam. Tu diz-me o que tu quiseres, mas eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Parece aquele programa infantil que dá não sei se é na rádio comercial ou num desses canais de rádio, que é as crianças a dar opiniões sobre as coisas. Porque começa, eu é que sei, que é as crianças, não é que sabem. É muito engraçado. A espontaneidade das crianças. A obediência é importantíssima para poderes confiar. E a lealdade, eu já falei, é um princípio tremendo de confiança. Seres leal. E às vezes todos falhamos, não é? A quem além. Mas temos este sentido, temos este princípio, Deus vai fazer o resto da obra. Amém? Tem que haver o princípio, tem que dar o primeiro passo, temos que morrer, temos que ir à terra e morrer. Não podemos continuar menosprezando a palavra do Senhor e menosprezando aquilo que é o bem maior que temos, que é a vida e que foi dada por Ele. Levando-nos a Marcos 11. Marcos 11, creio que não me enganei, que isto às vezes não é fácil. Marcos 11. Diz que verso 1, perdão, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está diante de vós e logo ao entrar achareis preso. Enganei-me, não é este o verso. Marcos 11 será verso 12. Bem me parecia que estava aqui mal escrito. Marcos 11, verso 12, em vez de ser 1 é o 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Quando se vais a uma figueira e tens fome, alguma coisa, depreende-se que é fruto, não é? É um figuito para comer. E aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E é tremendo isto quando nós, portanto, trazendo isto à nossa vida, não é? Trazendo isto para a igreja, para nós mesmos, para nós próprios, na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, eu sou a figueira. Senhor, olha que folhagem eu tenho. Tu alegras-te da minha vida, Senhor. Olha o que eu era, olha o que eu sou, Senhor. Olha de onde é que tu me sacaste dessa imundícia, dessa vida, uma vida totalmente distorcida, vivendo mal e fazendo mal viver os demais. E olha hoje, Senhor, olha a roupagem com que eu estou. Olha a folhagem. Tu repara bem na folhagem. Repara bem até onde é que eu cheguei. Repara bem, Senhor, eu nunca pensei ser isto, Senhor. Eu nunca pensei, tu realmente abençoaste-me tremendamente. As pessoas hoje e é verdade, até me chamam doutor. E continuam insistentemente a chamar-me doutor. Eu já lhe disse, não sou doutor. E o Luís Miguel disse, o pastor Luís Miguel disse, chama-se doutor, deixa eu chamar doutor. Pronto, é doutor. E sou doutor. Com o 8º ano de escolaridade tirada à noite, sou doutor. Senhor, tu és tremendo. Tu me tens tratado. Até me chamam doutor, Senhor, não sendo eu.
E eu depois já quando vou ter com essas pessoas já tenho que vestir... Quando saio de casa e sei que vou ter uma reunião com essas pessoas... Eu tenho que levar uma camisa, eu sou doutor. Então, eu não posso lá aparecer de qualquer maneira. Não visto com camisa nenhuma, eu vou como estou e já está. Mas chamam-me doutor. Tens inveja de mim, não tens? Eu sei que tens. Porque a ti não te chamam doutor, não é? Pois é. Muitas vezes damos mais prioridade àquilo que é aparente, não é? Àquilo que as pessoas pensam de nós, àquilo que, na verdade, nós queremos refletir para os demais, do que, na verdade, o fruto que Deus vem à procura na nossa vida. É tão importante esse fruto, é tão importante que as nossas vidas, não somente numa época, não somente seja um fruto sazonal, que diga assim, bom... a laranja no Algarve só dá naquele período do ano. Pumba, eu tenho uma laranja tremenda, mas depois o resto do ano dá assim umas laranjitas assim já meias azedas e cá, aquilo já não há tanto sol, não há... Mas é que a palavra de Deus, imagina, a palavra de Deus, o que é que isto nos quer ensinar? Diz que não era altura de figos. Ó Senhor, tu és injusto. Tu vais mandar secar uma figueira quando não é a altura de figos. Como é que ela podia ter figos se não é a altura de figos? Isto ensina-nos que se nós cairmos à terra e morrermos em Cristo, toda a nossa vida vai ter que ser frutífera. E esse é o propósito do chamado de Cristo às nossas vidas. É que as nossas vidas não andem como na montanha russa. Umas vezes amaldiçoados, outras vezes abençoados. Amaldiçoados, abençoados. Não. A palavra de Deus ensina-nos que nós seremos uma bênção. Mas quando caímos à terra e morremos, e aí então damos muito fruto. E que o vosso fruto permaneça. Eu chamei-vos para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. E a gente esquece que o nosso fruto não pode ser sazonal, não pode ser só para uma época, não pode ser só quando estamos aqui na igreja, vestimos a roupa de domingo. A minha esposa não gosta que eu dê exemplos nossos, principalmente dela, o meu não gosta. Mas eu vou dar mais um exemplo, já sei que a seguir vou levar uma retórica. Mas às vezes a minha esposa diz assim, tu vais assim para o culto? Vou. Era suposto ir como? Não é que não seja importante nós apresentarmos bem, é importante. Ok, mas não é o mais importante. Mas eu respeito e entendo e até dou graças a Deus porque sei que a minha esposa gosta de se apraltar. Seja para o culto, seja para o dia-a-dia. Mas quando eu venho assim já mais coisa para o culto, tu vais assim para o culto. Mas porquê é que eu tinha que vestir uma roupagem, uma folhagem? Eu sou o que sou. E não sou grande coisa, mas sou o que sou. E assim é a vida. Temos que ser simples, não abandonar a simplicidade. Ok, vestir-nos bem, sim, de acordo, vestir bem. Parecer bem, sim, parecer bem. Mas não é o mais importante. O mais importante é aquilo que está dentro de nós. O mais importante é o fruto que está a emergir de dentro de nós. Porque há um fruto que está ou quer estar a emergir dentro de ti. E dentro de ti para fora. E não o podes guardar para ti. É um fruto que tu vais ter que deitar para fora. Por isso é tão importante o fruto. Por isso é tão importante confiarmos para frutificar. Por isso é tão importante que não sejamos uma igreja e um grupo de pessoas que as pessoas olham para nós e desconfiam de nós. E não confiam em nós. Temos que ser confiáveis. E temos que confiar também nas pessoas. Porque muitas vezes é difícil confiar nas pessoas. Mas temos que ser pessoas que confiam. Isaías 40:31. Diz a palavra do Senhor: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E este é um milagre que é difícil de explicar, não é? Ou seja,
Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sobem com asas como águias, porque renovam as suas forças. Sim, necessitamos de renovar as nossas forças, necessitamos de confiar para poder renovar as nossas forças. As pessoas que não confiam, e principalmente não confiam nos líderes do ministério, nos pastores, nas pessoas, porque quando estamos a dizer que uma pessoa não confia noutra pessoa, num líder que está colocado sobre si, num pastor, num irmão que está ao seu lado, estamos a dizer que essa pessoa não é que não confie nas pessoas, é que não confia em Deus, que é mais grave. O mesmo modo que nós trazemos do sistema em que vivíamos, antes de conhecer a Cristo, esse sistema não pode continuar a viver em nós, a subjugar-nos e a limitar-nos. Temos que aprender a confiar nas pessoas, porque nessa confiança há vitória. Porque quando tu confias, tu não estás sozinho. Quando tu confias, tu tens alguém que pode velar, interceder e ajudar-te nas tuas situações. Porque todos nós temos situações. Então, por isso nós precisamos de ser como águias, ver as situações de uma outra perspectiva, ver os problemas, porque vamos necessitar muitas vezes na vida, no ministério, de correr. Sim, podem subir os irmãos. Eles já vinham, mas eu digo assim que é para assim, não parece tão mal. Podem subir. Mas está a faltar ainda gente, está a faltar gente. E muitas vezes temos que correr no ministério e muitas vezes temos que caminhar. E nessa caminhada, que é aquilo que às vezes é mais preocupante, o que é aqui a caminhada para mim? Para mim, subir como asas, com asas como águias, é quando tu consegues realmente buscar esse apoio, esse suporte nos irmãos, consegues confiar a tua vida a alguém, consegues confiar a tua vida em Deus, não é? E podes ver as situações de um prisma. Alguém te diz assim, olha, espera, tu estás com esta situação, com este problema, mas olha, vamos ver isto de outra maneira. A mim já me aconteceu. Vê isto de outra maneira. Ok, é quase como uma águia que vê com outra perspectiva. Eu estava cá embaixo na terra e via o problema mesmo assim, ao meu nível. Agora eu vejo de outra maneira. Tenho uma facilidade melhor em poder encarar aquela situação. Depois há situações em que correm e não se cansam. Muitas vezes temos que correr no ministério. Temos que fazer as coisas de uma forma desenfreada e mais rápida. Temos que reagir às situações da vida e temos que reagir às coisas novas que vêm à nossa vida, às situações novas que vêm à nossa vida. É como se corrêssemos, mas não nos podemos cansar. E outras vezes temos que caminhar. E o que é para mim caminhar? Caminhar é quando entramos já naquela rotina de caminhar. Caminhamos no ministério 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos. Só mais um bocadinho. E começamos a caminhar de tal maneira que tornamo-nos repetitivos. E fatigamo-nos. E quando vem a fatiga, vêm os problemas, vêm as situações, vêm os maus pensamentos, vêm as incapacidades, vem a incapacidade de poder resolver situações, de poder melhorar, de poder inovar, de poder fazer, de poder acontecer. Porquê? Porque estamos fatigados pela rotina de caminhar. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor farão todas estas coisas, mas vão renovar as suas forças. Então aqui a palavra-chave nesta manhã que eu te quero deixar é... Quem sabe qual é a palavra-chave? Confiar. Confia em quem está ao teu lado. Ser uma pessoa confiável. Só és uma pessoa confiável se fores um filho de Deus, temente a Deus e tiveres temor de Deus na tua vida. Entra nesse processo de cair à terra, morrer e voltar a crescer para frutificar. Sê confiável, confia, não temas, não temas, não temas, não temas. Que o medo, o temor e tudo aquilo que se aflora a ti, de forma a impedir que tu confies nas pessoas a quem podes confiar, a quem podes pedir socorro, ajuda oportuna, a quem podes trazer as tuas dúvidas, as tuas incredulidades, as tuas situações. Confia. Abre o teu coração ao Senhor. Quando estás a abrir o teu coração a essa pessoa ou a essas pessoas, tu estás a abrir o coração para Deus.
E Deus vai agir nesse processo. Se estás sozinho, embora rodeado de montes de pessoas, não sentes que pertences a lado nenhum, não sabes de onde vens, de onde viestes, onde estás, nem para onde é que vais, nem onde é que queres ir, então é porque ainda não morreste, ainda não caíste à terra. Humilha-te debaixo da mão poderosa de Deus e cai à terra.